Capítulo 2 O primeiro casamento. As rosas de junho do alpendre despertaram bem cedo nessa manhã, regozijando-se profundamente com o brilho do sol num céu sem nuvens, como vizinhas simpáticas que eram. Deveras rosados de excitação estavam seus rostos vermelhos, enquanto se agitavam ao vento, sussurrando umas para as outras o que tinham visto. Pois algumas espreitavam pela janela da sala de jantar, onde se encontrava o festim. Outras erguiam-se para acenar e sorrir às irmãs, que vestiam a noiva. Outras ainda acenavam as boas-vindas aos que iam e vinham tratando de diversos assuntos no jardim, no alpendre e na sala de estar, e todas, da mais rosada flor aberta ao mais pálido botão, ofereciam o seu tributo de beleza e fragrância à querida senhora que as amara e delas cuidara durante tanto tempo. Meg parecia-se ela mesma com uma rosa, pois tudo o que havia de melhor e mais doce no coração e na alma parecia florescer no rosto dela naquele dia, tornando-o formoso e terno, com um encanto mais belo do que a beleza. Nem seda, nem renda, nem flores de laranjeira teria. Não quero parecer estranha ou falsa nesse dia, disse. Não quero um casamento da moda, mas apenas a presença daqueles que amo, e para eles desejo manter a minha aparência familiar. Por isso, fez pessoalmente o seu vestido de noiva, costurando nele as ternas esperanças e os romances inocentes de um coração feminino. As irmãs entrançavam-lhe o belo cabelo, e os únicos ornamentos que usavam eram os lírios do campo, que o seu John tanto apreciava, de entre todas as flores que aí cresciam. Você se parece mesmo com a nossa querida Meg, só que tão doce e encantadora que eu te abraçaria se isso não te amarrotasse o vestido. Choramingou Amy, observando-a com agrado, enquanto tudo aquilo era realizado. Então, estou satisfeita. Mas por favor, abracem-me e beijem-me todas, sem se preocuparem com o vestido. Quero que fique cheio de vincos, desse tipo. E Meg abriu os braços às irmãs que a ela se agarraram com expressões felizes, sentindo que o novo amor não mudara o antigo. Agora vou atar a gravata do John e depois vou passar alguns minutos com o pai, calmamente no escritório. E Meg correu a fazer aquelas pequenas coisas e depois seguiu a mãe para onde quer que esta fosse. Consciente de que, apesar dos sorrisos no seu rosto maternal, havia uma tristeza secreta escondida no seu coração de mãe com a partida do primeiro passarinho do seu ninho. Enquanto as moças mais novas se reúnem para dar os últimos retoques nas suas simples toilettes, poderá ser uma boa altura para falar de algumas alterações que os últimos 3 anos geraram na sua aparência, pois todas estão agora no seu melhor. Os ângulos de Joe estão muito mais suaves, e ela aprendeu a mover-se com leveza, ainda que não com graça. O cabelo encaracolado cresceu, alongando-se em espessos caracóis, mais adequados à pequena cabeça que em cima a sua alta figura. Há uma nova cor nas suas faces morenas, um brilho suave nos seus olhos, e naquele dia só palavras gentis caem da sua língua afiada. Beth tornou-se mais esguia, mais pálida e mais calada do que nunca. Seus belos olhos e gentis estão maiores, e neles encontramos uma expressão que nos entristece, ainda que não seja em si triste. É a sombra da dor que toca no rosto jovem de tamanha paciência. Mas Beth raramente se queixa e fala esperançosamente de ficar melhor em breve. Amy é com acerto considerada a flor da família, pois aos 16 anos tem o ar e a pose de uma mulher adulta.
Não era bela, mas possuía aquele charme indescritível, a que chamam graça. Era visível nas linhas da sua figura, na forma e no movimento das mãos, no fluir do vestido, no cair do cabelo, inconsciente mas harmonioso, e tão atraente para muitos como a beleza em si. O nariz de Amy ainda a afligia, pois jamais se tornaria grego, tal como a boca demasiado rasgada, e o fato de ter um queixo decidido. Estas feições que considerava ofensivas conferiam caráter a todo o seu rosto, mas nunca o conseguira entender. E procurava consolo na pele maravilhosamente alva, nos argutos olhos azuis e nos caracóis mais louros e abundantes do que nunca. As três envergavam vestidos de um cinzento prateado, os seus melhores vestidos de verão, com rosas no cabelo e no peito, e as três pareciam precisamente o que eram, moças jovens de corações felizes, que paravam por uns instantes nas suas vidas atarefadas para lerem, com olhos esperançosos, o mais doce capítulo do romance da idade adulta. Não haveria desempenhos cerimoniosos, tudo deveria ser tão natural e caseiro quanto possível, de tal modo que a tia Marty, ao chegar, ficou escandalizada por ver a noiva correr para lhe dar as boas-vindas e a conduzir ao interior, por encontrar o noivo a prender uma grinalda que se soltara, e por captar um vislumbre do pastor paterno a marchar a escada acima com um semblante sério e uma garrafa de vinho debaixo de cada braço. "Pela minha saúde, em que estado estão as coisas?" gritou a velha senhora, ocupando o lugar de honra que lhe fora preparado e alisando com grande burburinho as dobras do seu moiré cor de lavanda. "Não devia ser vista senão no último minuto, filha." "Não sou um espetáculo, tia, e não vem ninguém para olhar fixamente para mim, para criticar o meu vestido ou para contabilizar o custo da minha boda. Estou demasiado feliz para me preocupar com o que as pessoas dizem ou pensam, e vou ter o meu pequeno casamento de acordo com os meus gostos. John, querido, toma o teu martelo." E lá foi Meg ajudar aquele homem na sua tarefa deveras imprópria. Mr. Brooke não disse sequer um obrigado, mas ao descer do pouco romântico banquinho, beijou a sua noiva por detrás da porta de fole, com uma expressão que fez a tia Marty sacar do bolso seu lencinho, com uma súbita umidade nos seus olhos velhos e perspicazes. Um estrondo, um grito e uma gargalhada de Laurie, acompanhada pela indecorosa exclamação "Júpiter Amon!". A Jo voltou a mexer no bolo. Provocou uma confusão momentânea que ainda não tinha acabado por completo, quando chegou um bando de primos e com eles a diversão, como Beth costumava dizer em pequena. "Não deixes que esse jovem gigante se aproxime de mim. Irrita-me mais do que os mosquitos", sussurrou a velha senhora a Amy, enquanto as salas se enchiam e a cabeça morena de Laurie se erguia acima das restantes. "Ele prometeu portar-se muito bem hoje e é perfeitamente capaz de ser elegante quando quer", respondeu Amy, deslizando para avisar Hércules que tivesse cuidado com o dragão, um aviso que o levou a perseguir a velha senhora com uma devoção que quase a distraía. A noiva não percorreu o corredor com cerimônia, mas um súbito silêncio caiu sobre a sala quando Mr. Marty e o jovem casal tomaram seus lugares, sob o arco verde, e a mãe e as irmãs se reuniram por perto, como se não quisessem abdicar de Meg. A voz do pai vacilou mais do que uma vez, o que serviu apenas para tornar a cerimônia mais bela e solene. As mãos do noivo tremiam visivelmente, e ninguém ouviu as suas respostas. Mas Meg olhou diretamente para os olhos do marido e disse sim, com uma tão terna confiança no rosto e na voz, que o coração da sua mãe se regozijou, e a tia Marty fungou audivelmente. Jo não chorou,
embora tenha estado muito perto, a certa altura sendo salva de uma tal demonstração pela consciência de que Lowry olhava fixamente para ela, com uma mistura cômica de alegria e emoção nos seus malandros olhos negros. Beth manteve o seu rosto escondido no ombro da mãe, mas Amy manteve-se direita, como uma estátua graciosa com um raio de luz a tocar a sua testa branca e a flor de seu cabelo. Não era de todo costume, temo, mas mal se viu convenientemente casada, Meg gritou: "O primeiro beijo é para a mamãe", e virando-se beijou-a com o coração nos lábios. Durante os 15 minutos seguintes, pareceu-se mais do que nunca com uma rosa, pois todos se aproveitaram de tudo aquilo que a tinham direito, de Mr. Lawrence à velha Hannah, que, adornada com um tocado maravilhosamente trabalhado, se lançou a ela no corredor gritando com um soluço e um riso abafado: "Abençoada seja, querida, 100 vezes abençoada. O bolo está impecável e está tudo muito bonito." Depois disso, todos se acalmaram e disseram algo brilhante, ou pelo menos tentaram. O que é igualmente bom, pois o riso é fácil quando os corações estão leves. Não havia qualquer apresentação dos presentes, pois estes já se encontravam na pequena casinha, tal como não houve nenhuma refeição elaborada, mas um farto lanche de bolo e fruta, enfeitados de flores. Mr. Lawrence e tia Marty encolheram os ombros e sorriram um para o outro, quando água, limonada e café se revelaram os únicos néctares que as 3 Abbys levavam de um lado para outro. Ninguém disse nada, contudo até Lowry, que insistira em servir a noiva, surgiu à frente desta com uma salva carregada na mão e uma expressão confusa no rosto. "Joe partiu as garrafas todas por acidente?" sussurrou. "Ou foi apenas impressão minha tê-las visto por aí esta manhã?" "Não, o teu avô teve a gentileza de nos oferecer o seu melhor vinho, e a tia Marty também nos enviou algumas garrafas, mas o pai guardou umas 2 para Beth e enviou as restantes para o lar dos soldados. Sabes bem que ele acha que o vinho só deve ser usado na doença, e a mãe diz que nem ela nem as suas filhas o oferecerão alguma vez a um jovem que se encontre sob o seu teto." Meg falava com seriedade e esperava ver Lowry franzir o sobrolho e rir. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra, e depois de lhe lançar um breve olhar, disse, com seus modos impetuosos: "Gosto disso, pois já vi dano suficiente causado para desejar que outras mulheres pensassem como vocês. Não é a experiência que te torna sábio, espero." E havia uma nota de ansiedade na voz de Meg. "Não, dou-te a minha palavra. Mas não penses demasiado bem de mim. Essa não é uma das minhas tentações. Tendo sido criado num lar onde o vinho é tão comum quanto a água e quase tão inofensivo, não é coisa que me atraía, mas quando é oferecido por uma bela jovem, não gostamos de recusar, sabe? Mas deveria, pelo bem dos outros, se não mesmo pelo teu. Vamos, Lowry, promete, e dá-me mais uma razão para considerar este dia como o mais feliz da minha vida." Um pedido tão súbito e realizado com tamanha seriedade levou o jovem a hesitar por um momento, pois o ridículo é, por vezes, mais difícil de suportar do que a autonegação. Meg sabia que se ele fizesse aquela promessa, tudo faria para cumprir, e sentindo seu poder, usou-o como seria de esperar de uma mulher para bem do seu amigo. Não falou, mas olhou para ele, com uma expressão tornada eloquente pela felicidade e um sorriso que dizia: "Hoje ninguém me pode recusar nada." Lowry não podia, sem dúvida, e com um sorriso estendeu-lhe a mão dizendo sentidamente: "Prometo, Mrs. Brooke." "Agradeço-te muito, muito, muito. E eu bebo a uma vida longa para a tua resolução, Ted," gritou John, batizando-o com umas gotas de limonada,
enquanto agitava o copo e lhe sorria aprovadoramente. Assim, foi bebido o brinde e feita a promessa que seria fielmente mantido apesar das muitas tentações, pois com uma sabedoria instintiva, as moças tinham aproveitado um momento de felicidade para fazer um favor ao seu amigo, pelo qual ele lhes ficaria grato durante toda a sua vida. Depois do almoço, as pessoas andaram de um lado para o outro, em grupos de 2 e 3 entre a casa e o jardim, gozando a luz do sol, dentro e fora. Meg e John estavam por acaso juntos no meio do relvado, quando Laurie foi tomado por uma inspiração que deu o último retoque a este casamento diferente. Todos os casais, deem as mãos e dancem em redor dos novos marido e mulher, como fazem os alemães, enquanto os solteiros e as solteiras saltitam aos pares no exterior. Gritou Laurie, descendo calmamente o caminho na companhia de Amy, com um espírito de tal maneira contagioso e com tal perícia que todos seguiram seu exemplo sem qualquer queixume. Mr. e Mrs. March, a tia e o tio Carol, foram os primeiros. Os restantes depressa se lhe juntaram. Até Sally Moffat, após um instante de hesitação, lançou a cauda do vestido por cima do braço e arrastou Ned para a dança. Mas o momento maior foi desempenhado por Mr. Lawrence e a tia March, pois quando o velho e sério cavalheiro se aproximou solenemente da velha senhora, ela meteu a bengala debaixo do braço e saltitou ao seu lado, para dar as mãos aos restantes e dançarem em redor do casal, enquanto os mais jovens atravessavam o jardim como borboletas num dia de verão. O baile improvisado foi interrompido pela falta de fôlego e as pessoas começaram então a partir. Desejo-te tudo de bom, minha querida, mas acho que te vais arrepender, disse a tia Marta a Meg, acrescentando ao noivo quando este a conduziu à sua carruagem. Tens ali um tesouro, meu jovem, faz por merecê-lo. Foi o mais belo casamento que assisti há muito tempo, Ned, e não sei porquê, pois não teve uma gota que fosse de estilo, comentou Mrs. Moffat com o marido enquanto partiam. Laurie, meu rapaz, se alguma vez quiseres fazer algo assim, pede a uma destas jovens que te ajude e ficarei perfeitamente satisfeito, disse Mr. Lawrence, instalando-se na sua poltrona para descansar depois da excitação da manhã. Farei o possível por lhe agradar, foi a resposta inusitadamente atenciosa de Laurie, enquanto retirava cuidadosamente a flor que Joe lhe colocara na lapela. A pequena casinha não ficava muito longe, e a única procissão que Meg realizou foi o calmo passeio com John da sua velha casa para a nova. Quando ela desceu no seu vestido cinzento, como uma pomba, e o chapéu de palha atado com uma fita branca, parecendo-se uma bela quaker, todos se reuniram à sua volta para se despedir, tão ternamente como se ela fosse dar a volta ao mundo. Não sinta que me separo de si, mamãe querida, ou que a amo menos por amar tanto John, disse agarrando-se à mãe com os olhos rasos por um momento. Virei todos os dias, pai, e espero manter o meu velho lugar em todos os vossos corações, embora esteja casada. Beth irá passar bastante tempo comigo, e as outras meninas aparecerão de quando em vez para se rirem das minhas dificuldades na lida da casa. Obrigada a todos por este feliz dia de casamento. Adeus, adeus. Ficaram a olhar para ela, os olhos repletos de amor e esperança, e de um terno orgulho, enquanto ela se afastava apoiando-se no braço do marido, carregada de flores e com o sol de junho a iluminar o seu rosto feliz. E assim começou a vida de casada de Meg.